o Muzi, dias atrás, gravou um vídeo respondendo à pergunta de um estudante de medicina. E apesar de ser direcionado à pergunta deste estudante de medicina, ele colocou no título do vídeo dele o que um concurseiro tem de saber. E resolvi gravar um react. Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou psicopedagoga, estou há anos nesse mundo de concursos públicos e também vestibulares, ajudando quem tem dificuldade de aprendizagem, seja TDAHs ou analfabetos funcionais, a lidar com todas as questões, principalmente a ansiedade. Então vou tentar reagir a esse vídeo, trazer as minhas observações e algumas dicas extras para que vocês façam algumas adaptações e eu espero que vocês gostem bastante. Muzi, você é bem sincerona, tá bom? Nada de levar coisas aí pro coração. Não esqueça, tanto eu quanto meu filho te admiramos. Vem comigo, pessoal, vocês vão gostar, tenho certeza. As perguntas do Vinícius Gonçalves. Estudo 12 horas por dia, porém meu desempenho cognitivo não está bom. Muita gente está estudando, né? JP Franzoi, que dica você me dá como estudante para cursinho de medicina? Então, parabéns para vocês que têm estudado tanto assim, mas hoje eu vou falar, a gente vai fazer o advogado do diabo, tá? A gente vai falar do que você tem tanto medo assim. E falar do que você tem medo significa a gente entender o que é o papel da derrota na nossa vida. Eu não passei no vestibular, a primeira vez que eu prestei. Eu tive que fazer cursinho para depois passar. E com o cursinho eu não ganhei conhecimento, eu amadureci o meu conhecimento. E foi fundamental sobreviver a essa derrota para entender o que era a pedagogia da vitória. E eu falo para vocês, você vencer alguma coisa, você não aprende nada. Mas você perder, você tem a chance de aprender muita coisa. A pergunta, né, desses dois estudantes falando que estudam 12 horas por dia, é uma quantidade muito grande, né, em relação à carga cognitiva, relacionado a ter qualidade e manter a atenção sustentada, realmente você perde bastante sobre isso. E claro que há diversos tipos de condicionamento, né? Tem diversos aspectos que precisam ser levados em considerações e que eu tento explicar aqui para vocês nos vídeos, ou mesmo vocês que fazem parte aqui da minha mentoria, que cada um tem a sua individualidade, por mais que ele venha trazer alguns conselhos e várias observações aqui para vocês no decorrer do vídeo, principalmente a mente, o comportamento que você precisa ter, a inteligência emocional que você precisa ter para aguentar tudo isso, no final das contas, não se resume a estar estudando uma quantidade muito grande de horas, porque a realidade de muitos aí, talvez uma boa parte de quem estuda para medicina tenha esse privilégio de poder estudar o dia inteiro, mas a realidade da maior parte de quem estuda aqui no Brasil, seja concurseiro, seja para medicina, onde você estiver estudando. Acho bem válido fazer esse adendo aqui, tá bom? Erro, ele faz parte do processo da construção da sua vida. Então, nenhum protótipo nasce pronto, né? Quando você está prototipando uma coisa, você está criando uma coisa. Então, na nossa vida, a gente constrói, a gente testa, a gente ajusta com base naquilo que não funcionou. Eu estudei de uma forma pro vestibular e não funcionou de jeito nenhum na primeira vez. E eu me lasquei. E o que eu aprendi? Eu aprendi uma coisa que eu fui usar na faculdade. Como eu não devo estudar mais. Eu estudava como se eu estivesse no colégio, repetindo durante 10 anos as mesmas matérias. Química, física, matemática, inglês, português, história, geografia. E não era o caso. Pois bem, nesse... Aquilo que eu falo para vocês, tem que encontrar cada um a sua individualidade, não tem fórmula mágica, né? Eu vou deixar no final desse vídeo 2 cursos, um explicando para vocês sobre aquela revisão 24 horas, 7 dias, 15 dias, os melhores métodos e revisões, e 2 tipos de métodos de estudos por questões que vêm da engenharia reversa, para que tipo de perfil que é, e a diferença de usar questões para estudar, e são 2 coisas diferentes, apesar de parecer que é a mesma coisa, para 2 tipos de perfis diferentes, tá bom? Vou deixar no final do vídeo desse react, e aí vocês olhem, vocês não vão se arrepender, vocês vão entender muita coisa. E olhe que importante o que ele está falando nesse tópico aqui. Vamos voltar. Sentido para mim, a derrota ela teve um valor formativo, né? Foi um feedback daquilo que eu estava fazendo, foi a condição de vida, a prova, falando, cara, o jeito que você está estudando está errado. E aí eu entendi como se fosse um mapa de sentido, né? Então, por esse lado que você está indo, não dá certo. Vamos por outro mapa de sentido. E nessas horas, quando você é capaz de olhar friamente, sem emoção, né? Ah, eu tô triste porque eu não passei no vestibular, sei lá. Quando você é capaz de olhar friamente para uma situação, você consegue redirecionar o seu propósito. E aí a coisa começa a funcionar melhor. Mas o que você precisa entender?
vou falar para vocês um ponto que eu lembrei aqui de coisas para o meu filho. Eu fui mãe muito nova e sofri bastante, principalmente as questões financeiras, porque o pai do meu filho não pôde dar suporte nem pagar a pensão. E vindo de uma família muito simples e pobre, a gente passava por muita dificuldade. E isso teve um impacto muito profundo no psicológico do meu filho, muito profundo mesmo. E aí ele desenvolveu algumas fobias, ansiedade, e teve uma época que foi tão difícil para mim lidar com tantas coisas que parecia que eu nadava, e tudo dava errado. Não via luz no final do túnel, não via mesmo, gente. E uma das chaves principais, e assim, e claro que eu vivia muito mais em volta da minha dor, dos meus erros, do vitimismo, de que, enfim, claro que todos os outros contextos mentais, que senão o vídeo ficaria muito longo, mas no geral era assim, me sentia coitada, sei lá, desvalorizada, enfim, são diversas camadas que daria para trabalhar aqui, mas que não vai vir o caso neste momento. E não teve como, porque isso afetou meu filho, e eu acabei ficando muito doente, e na época meu filho ainda tinha 8 anos, tiraram ele de mim, levaram ele para um outro estado, ele ficou sendo cuidado lá pela minha mãe, tá tudo bem, mas isso acabou piorando bastante meu quadro clínico. E passei durante anos, assim, realmente parecia que não ia ter saída mais a minha vida. E o que me trouxe, assim, depois de fazer o tratamento correto, praticamente me tiraram da casa da minha mãe, fui internada, passei, assim, por coisas terríveis. Eu acho que o que não me deixou desistir foi o fato de saber que eu ainda era mãe, tinha uma criança ali precisando de mim, que já se sentia abandonado pelo pai. Quando eu melhorei e joguei tudo pro ar e fui resgatar meu filho, eu lembro que dali eu abracei ele bem forte e falei assim: aconteça o que acontecer. Eu até fiquei emocionada. Eu nunca mais vou te abandonar, nem que a gente tenha que morar na rua. Eu dei essa segurança para ele ali, eu dei a minha promessa. Então, eu peguei todos os erros e todas as más escolhas que eu fiz e transformei em energia para continuar. E aí, o tempo foi passando, e eu tive que me desdobrar para poder dar um pouquinho de qualidade de vida para ele. E conforme ele foi ficando moço, ele foi desenvolvendo um monte de outras patologias também, e que eu fui tendo dificuldade de lidar com isso. E eu quero comentar sobre isso porque, gente, desculpe, porque são coisas que me emocionam bastante ainda, tá? Porque como ele não tinha, assim, muita referência de figura masculina, desculpe, conseguisse dar o impulso que ele precisava, eu comecei a buscar vídeos de pessoas que pudessem trazer essa inspiração para ele. E eu até marquei aqui o nome dessas pessoas, que eu não sabia mais o que fazer, sabe? Primeiro, eu comecei a buscar o estudo sobre o estoicismo, comecei a ouvir mais podcast, comecei a entender o que era filosofia estoica, sobre behaviorismo, de voltar a estudar, de ver a importância que era ter uma formação específica para, de fato, poder mudar a minha vida e ser exemplo para o meu filho, né? Mas ele precisava de uma referência masculina. E foi pesquisando muito sobre essas figuras masculinas que eu conheci. O Neurovox, que é o Paulo Calabres, que é o Paulo Musi, o Wesley, e alguns outros aqui que agora eu não lembro. Então, enfim, ainda, eu não falo com dor, mas ainda é motivo de emocionar um pouquinho. E depois que isso começou realmente a abrir a minha mente e criar uma forma de lidar com a minha dor e como que eu poderia remodular o meu comportamento de não ser tão hipersensível e de reagir um pouco mais rápido, eu comecei a pegar o vídeo dessas pessoas e mandar para o meu filho, porque ele não saía mais do quarto. E eu não queria que ele passasse pelo processo que eu passei. E depois do tempo eu percebi que o que movimentava o meu barco e não desistir das coisas, e que o Marcelo, meu filho, ele sempre se tornou o sopro do meu veleiro. Ele sempre foi aquele vento que movimentava o meu barco. E aí eu comecei a pegar essas figuras masculinas para dar como referência para ele. Eu apresentei um mundo estoico. Eu lembro que ele estava sofrendo por causa de uma menina. Vou até mostrar aqui não foi exatamente esse vídeo aqui, Quando Devemos Desistir, do Neurovox. É um outro lá que ele fala sobre a angústia e das coisas que ele passou também, sabe? Eu comecei a enviar os vídeos dessas pessoas para ele, e meu filho ainda estava ali, sabe, saindo da adolescência. E, gente, eu comecei a perceber o quanto isso foi sendo significativo para ele, trazer esse conhecimento. Começou a ajudá-lo a começar a buscar ajuda, né? Eu lembro que eu arranjei um psicanalista, homem também, para ele, para continuar trazendo essa figura paternal de forma implícita, e foi ajudando ele a enxergar os erros com um pouco mais de objetividade.
para acertar melhor, para servir como régua, para melhorar o que precisa ser feito para poder mudar a vida sem estar cometendo sempre os mesmos erros. Então, por isso que ouvir essa parte em específico que o Muzi fala, realmente toca profundo, porque foi quando eu entendi isso que eu consegui ajudar o meu filho. E hoje, claro que a gente luta, a gente tem ainda as nossas dificuldades, principalmente não é fácil. O meu filho, graças a Deus, ele acabou me ajudando no meu trabalho, ele é fundamental para que a gente trabalhe e consiga ter uma vida digna, né? Tanto eu quanto ele. Então, hoje ele é meu sócio aqui. Claro, a gente tem as nossas lutas ainda, a gente tem as nossas dificuldades, a gente até ele criou uma plataforma, né? Isso para mim foi um marco fundamental. Quando eu vi que ele criou uma plataforma, foi reunindo todos os meus vídeos sobre aprendizagem ali. E até se vocês acharem interessante e quiserem ajudar a gente e dar uma olhadinha aqui, olha, a plataforma Revolução da Aprendizagem.com, né? É uma plataforma simples, mas quem entende sobre a aprendizagem e olhar os vídeos, vão ver que a gente entrega o ouro aqui, sabe? Então, quem está com dificuldade de aprender e tiver curiosidade de conhecer isso, mesmo que uma boa parte fale assim para concurseiro, serve para qualquer tipo de estudante. É um método, assim, realmente para quem tem muita dificuldade, quem quiser ajudar a gente, sendo assinante, ou pelo menos dar uma visitinha por curiosidade, e a gente vai ficar bastante grato, porque vai ajudar bastante o meu filho, vai deixar bastante motivado também. Ai, gente, desculpa. Não vou deixar o vídeo rolar. Né? E a gente volta nas conversas que a gente teve esses dias. Né? Não é o que acontece com você que importa, o não passar no vestibular. O importante é o que você vai fazer com isso. Você vai estudar de novo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa? Por que a gente faz simulado para o cursinho? É justamente para ver se o seu roteiro de estudo está bom, se a quantidade de estudo está boa, está suficiente. E se você tomar o pau num simulado, você já sabe que não está. Então, simulados, por exemplo, eles são formas de você alinhar o que é o seu processo de crescimento cognitivo nessa parte. Se você não pensa assim, qualquer derrota que você sofre na sua vida, em vez de virar aprendizado, ela vira ressentimento. E aquilo acaba te bloqueando de você seguir adiante, entendendo que uma derrota que foi ressignificada, ela vira obrigatoriamente uma mudança de direção. Você absorveu a porrada, entendeu como informação, beleza, eu tenho que ir por aqui agora, porque esse lado aqui não funciona. Outra coisa importante, né, é que quando você decide carregar o peso da sua existência, ou seja, assumir quem você é, fazer o que você vai fazer, né, quando você resolve aceitar que aquilo que você deseja está ligado a um papel que você tem que cumprir no mundo, né? Por mais que situações que te ameacem com derrota, elas te tragam uma sensação de fraqueza, de incapacidade, né? Cara, quando você consegue superar esse problema, superar esse estágio, você também consegue entender que essas visões que você tem de você, elas não são necessariamente verdade, pelo contrário. Então, o que você tem que começar a pensar? A gente gosta de assumir as coisas boas da nossa vida. Mas, cara, se você não começar a assumir a responsabilidade, porque o que tem de trágico na sua vida, você nunca vai ser invencível. Uma pessoa que assume o trágico como aprendizado, ela nunca é derrotada. Então, é a forma que você lida com o negócio, porque a perspectiva que você tem que ver não é do exame que você está fazendo agora, mas é quando você tiver passado por ele, você estiver dentro daquilo que é o teu propósito ou o teu desejo final, né? Dominando isso, né? Diminuindo o que é o medo das coisas, aí vem tudo aquilo que é a nossa preocupação. Por que vocês têm que criar a própria motivação? A própria motivação de você fazer sua dieta, a própria motivação de você ir treinar forte. Porque quando você deixa de se responsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida, você começa a sentir a derrota de uma forma muito intensa. E derrotas intensas, sucessivas, elas vão danificar o sistema de recompensa cerebral. Tá? Se você quiser estudar mais sobre isso, vai ver o Instagram do Wesley Delanogari. É um cara... Porque o que acontece? Se a gente foca na derrota e a gente não consegue encontrar uma resposta para o nosso subconsciente, para a nossa mente, né? Vamos colocar desse modo, fica criando mini traumas, como se fossem bloqueios, e isso aumenta bastante a piora da tua saúde mental e como lidar com as situações. Quando você consegue trazer resposta para as situações de aprendizagem, você não deixa assim tão incerto a sua caminhada, ou as suas novas escolhas e as suas adequações, você acaba criando processos que, depois de um tempo, o teu próprio subconsciente vai fazer de tudo, como mecanismo de defesa, fazer você parar. E é daí, principalmente, que vem a procrastinação. Então, isso que ele está falando é extremamente importante, e muitas das vezes eu falo isso nos cursos ou aqui mesmo no canal para vocês, da importância da gente aprender a apresentar respostas, né, para o nosso cérebro, aprender a ser cada vez mais assertivos, né, e enxergar
É claro, nós temos o direito de doer, nós temos o direito de ficar triste, é muito importante acolher seus sentimentos, não jogar para debaixo do tapete, é difícil mesmo, só que, principalmente, tá bom, então eu vou passar por esse processo, puxa vida, me dediquei tanto à minha prova, me dediquei tanto, há quanto tempo eu venho fazendo isso, e não tem dado nada certo até aqui. Ok, pronto, mas foram questões que fugiram do meu controle, ou algumas coisas foi porque eu fiz escolhas erradas, e muitas vezes a gente faz escolhas erradas, não com a intenção de que, olha, eu sei que eu estou indo para o abismo, e eu estou indo para o abismo. Muitas vezes a gente faz escolhas por imaturidade, por falta de conhecimento, enfim, por N motivos, cansaço, estresse, cada um lida e sabe o que está lidando aí com as suas lutas, não só quem só está estudando o dia inteiro, mas tem gente que trabalha, estuda, tem gente que só consegue estudar 1 hora, 2 horas por dia, não consegue estar dando tantas horas assim, né? E se você pegar todo o contexto daquele livro Hábitos Atômicos mesmo, a importância de você ter qualidade em tentar fragmentar o todo, isso ajuda muito você a saber se organizar. E o que é organizar? É natural a gente buscar, pesquisar, ser influenciado por um monte de técnicas, por um monte de coisas que são apresentadas para a gente. Enquanto a gente está buscando isso, maravilha, significa que você está tentando encontrar uma solução para o seu problema. E conforme você vai testando, você tem que aprender e ter autonomia de adaptar aquilo que está funcionando para você. Então, ter autopercepção sobre quem é você é um dos fundamentos principais para que você consiga ajustar aquilo que vai ser adequado e funcionar de fato, sem precisar ser o outro, sem tentar se encaixar em réguas que talvez não se encaixe totalmente em você. Então, ter um olhar para o erro como um ajuste daquilo que precisa ser melhorado é o passo fundamental para o processo evolutivo. Vai falar muito sobre isso. Então, você não vai fazer uma coisa para valer, você vai ser derrotado. Aí o que vai acontecer? Isso vai danificar seu sistema de recompensa e fazer você desistir. Aí, mais um sofrimento que você vai levar na sua vida, que você vai ficar lembrando das coisas que você desistiu. E Hoje de manhã eu estava conversando com um aluno que também é meu paciente, e há muitos anos ele estuda para concurso público, né? Depois ele passou na polícia, vou falar bem por cima para não, né, por ética. E daí ele foi pai, tem filha, só que como ele é plantonista, a carga horária de trabalho da esposa dele é muito mais puxada, e há muito tempo ele tenta estudar para concurso público, começa, para, depois entra no processo de procrastinação, né? E quando ele veio até mim, então ele jogou todas as esperanças dele, olha, você é a minha última saída, preciso entender qual que é esse meu processo, e na hora que eu entrar nesse processo que é ruim, que é onde eu jogo tudo pro ar, depois eu quando vou recomeçar, eu tenho que recomeçar do zero, por favor, me ajude a manter continuidade. E dito e feito, ele começou empolgado, ele começou a entregar um monte de coisa, e tudo era curiosidade, sabe aquela coisa que a gente começa e depois larga? Quantos de vocês passam por isso? Muitos. E se eu também não tomo cuidado, eu também passo por isso, e eu acredito que o Muzi também deve ter algumas situações em específico, que ele também já começou e teve que largar, enfim. E aí hoje, conversando justamente com esse aluno, foi bem ali que eu peguei ele. Então, eu vou desistir, eu tô me sentindo incapaz, eu engordei um monte, eu não consigo emagrecer, eu não consigo estudar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. A primeira coisa que eu disse para ele, se há anos você está nesse processo, a tua questão não é desistir, você não quer desistir. A questão é entender que o que você está falando é sobre sentimentos e frustração. Então, tá tudo bem você desabafar sobre isso, soltar para fora. É um ato de coragem. Agora, você entendeu esse ponto. Agora a gente tem que identificar aonde estão de fato as suas falhas. A primeira coisa é entrar nesse processo de vitimismo, entrar nesse processo de só olhar para a dor, de não enxergar o que pode ter além daquele muro e querer apagar tudo, desvalorizando o pouco que você já fez, ou tudo ou nada. Aí, quais foram as sugestões que eu dei para ele? É agora que você desafia a vida. É agora que você bate no peito e fala, não. Isso aqui que eu já fiz, o que eu estou sentindo agora é frustração, é raiva, eu já percebi que eu não consigo levar 2 hábitos grandes que eu tenho dificuldade, porque algo para virar o hábito, para sair daquele processo automático, para sair de um processo que precise virar um hábito, você vai ter um gasto de energia muito grande. Lidar com vícios comportamentais não é do dia para a noite, mas identificar aonde é que está aquela tua baixa e ter alguém que esteja acompanhando você para te ajudar a verificar e a sair mais rápido daquilo, e depois você consegue também. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você detectar aonde está ali a tua lacuna e ir descobrindo pequenos antídotos, devagarzinho essa mudança vai acontecer.
Quando ele entendeu que o desabafo dele e querer chupar o balde não estava em querer chupar o balde, é querer ser ouvido sem julgamento e entender que o que ele estava querendo se livrar era daquele sentimento de incapacidade. E entender que ele não estava conseguindo lidar com 2 grandes hábitos ao mesmo tempo. E aí eu identifiquei, e aí combinamos de seguir com um hábito só. Falei, qual desses 2 hábitos é a sua prioridade emergencial? Aí ele disse, passar no concurso público e ganhar mais. Pronto. E depois que isso acontecer, depois tendo qualidade de vida, deixando as minhas contas em dias, com certeza eu vou conseguir me dedicar melhor à questão do emagrecimento. Pronto, ou seja, não precisa ser tudo ao mesmo tempo. E isso, para ele, por mais que talvez para vocês faça sentido, seja muito claro, mas para quem está vivenciando, esse processo não é tão claro assim. Para a gente que está de fora, fica muito mais fácil porque a gente não está envolto desses mesmos sentimentos. Inclusive, o terapeuta precisa também de um ou outro terapeuta. Tá bom? Acho muito válido trazer isso daqui, porque eu acho que combina bem e talvez combine com alguma situação que você também esteja vivenciando aí na tua vida, tá bom? Nós vamos voltar ao que ele está dizendo. Uma das coisas importantes é que perdas vão acontecer na nossa vida. Não tem como a gente evitar. É vida, é jogo real. Né? Não tem reset, não tem selecionar em modo fácil, é porradaria. E a gente acaba sendo capaz de ser feliz, mesmo em grandes perdas, quando a gente atribui sentido a elas. Né? Então isso teve um sentido. Né? Putz, eu tentei fazer desse jeito e não funcionou, que bom, agora eu vou fazer do jeito certo e vai dar. Por exemplo, sobre isso que ele está falando. Às vezes eu pego alunos, vou dar um exemplo de um que veio do TSE. Eu fiz tudo correto, tudo perfeito, por que que não deu certo? Aí o que eu disse para esse aluno, para essa aluna? Tem que ter um olhar mais matemático. Será que se tivesse feito tudo certo, não teria dado certo? Alguma coisa a gente precisa identificar. Ter um olhar mais clínico e assertivo, nesse momento, sem se julgar, é o pontapé fundamental. Daí ela me disse assim, mas como assim? Porque quando eu olho, para mim tá tudo perfeito. Ai, sim, peguei um material grande, checklist, ok, mas esse material grande eu estudei mais de um ano, checklist também. Montei o meu material, checklist também. Estudava fazendo resumo, fazia resumos e fiz questões, checklist também. Cheguei lá no dia da prova, não deu certo. Qual foi o motivo? Aí eu só fiz uma única pergunta assim para ela. Ok, de quanto em quanto tempo você se organizou para a revisão desses cadernos que você montou? Ela já não soube me responder. Aí eu disse, ok, como que você fazia as questões? Daí ela falou, eu colocava lá no filtro e ia fazendo as questões. Tá, daí eu disse assim para ela, questões feitas também se revisam. Como que você organizava para não dar um espaçamento assim tão grande? Ela também não soube responder. Falei também sobre simulados, como ela lidava com simulados, e o Muzi vai falar sobre simulados. Tem uma diferença enorme entre o motivo que surgiu a ideia de simular uma prova com usar questões para treinar, para melhorar o teu raciocínio crítico, a tua rapidez, entender como a banca pede aquele conteúdo teórico, para que você tenha rapidez no dia da prova, para poder responder com bastante qualidade e certeza naquilo que se faz, porque é importante entender o perfil da banca, né? Aqui a gente está falando para concurso público, ou mesmo para ordem, ou mesmo para vestibulares. Eu acho bastante importante nesse tópico aqui, por quê? Porque, tá, eu fiz tudo certo? Peraí, não fez. Porque para o que é o certo? O certo é quando algo deu certo. A estratégia que eu montei deu certo. Se não conseguiu, alguma falha aconteceu de fato. E quando a gente foi avaliando, fomos analisando, mostrei isso para ela, pedi para ela montar, olhar alguns vídeos, principalmente um que está lá na plataforma de assinante, que eu falo como estudar por questões no sistema Cara Crachá. Eu falei assim para ela, veja esse vídeo e olhe ali com frieza se de fato você aplicou aquilo ali. Dito e feito. Ali ela viu aonde ela precisava fazer as adequações dela e entendeu, bom, esse aqui já é algo que eu identifiquei como uma grande falha e eu preciso melhorar. E trazer resposta para o seu subconsciente relacionado a isso traz alívio. Porque para o subconsciente é terrível você passar por uma situação de dor em que você não consegue identificar uma solução. Porque isso piora a ansiedade, isso piora o processo de rejeição, ativa rapidamente o mecanismo de defesa. E para desativar isso, e quando está ativado e você está no processo inflamatório, de cortisol alto e estresse, muita ansiedade, é difícil ter clareza mental e muito difícil manter a atenção sustentada e a motivação que precisa para você ter força, clareza mental, para chegar e fazer uma boa prova, porque o seu subconsciente está entendendo aquilo como situação de perigo e de dor. Você vê que não é tão fácil assim? Nem tudo está relacionado ao melhor material de tudo, ao melhor método de estudo. É um contexto geral, é o comportamento e a forma que você lida com cada um desses desafios. Certo. Mas a derrota, principalmente, pessoal, e aí eu falo dos que, sei lá, de repente alguns de vocês reclamam tanto, né? Ah, você tá assim, você tá assado. Cara, a derrota faz uma coisa muito importante pro ser humano, ela humaniza ele.
Ele tira as pessoas que às vezes elas têm uma aura de divindade, né, e coloca elas no plano do real, no plano do normal. Isso é importante. Quer ver? Quantos alunos eu peguei falando assim, pra mim, eu sempre fui uma ótima aluna, eu sempre fui bem, e todo mundo achou que eu estudava pra caramba, e quando eu comecei a fazer minhas provas de concursos, eu comecei a tombar, e isso mexeu muito com a minha autoestima. Olha só que importante. E aí, o que que acontece? A pessoa começa a achar, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu emburreci, eu acho que eu tô com algum problema de memória. Não. Simplesmente é um desafio maior, simplesmente é muita coisa para estudar em pouco tempo, simplesmente é muita coisa para memorizar e muitas vezes em pouco tempo. E se você não tiver uma boa estrutura de adequação de material nos seus estudos, eu falo muito isso relacionado ao método MED, né? Que vem na fase 1, na fase 2, que é todo um processo de gamificação, quando eu ajudo vocês a construir a arquitetura do material de vocês. Eu falo muito sobre isso, porque quando faz sentido para vocês e vocês entendem que é um desafio diferente, é como se fosse um videogame. Tá simplesmente, olha, simplesmente o game que eu jogava era nessa fase aqui. Agora, simplesmente, eu só estou numa fase mais desafiadora. E o que eu preciso mudar para equiparar e conseguir ter aquele mesmo sentimento de segurança que eu tinha antes? Porque quanto mais a sua segurança, quanto mais a sua autoestima cai, mais difícil você fica para tomar decisões e ter autonomia na organização dos seus estudos. Aí, qualquer coisa, qualquer milagre que o povo inventa aí para vender para você, você compra, porque você já não confia nem mesmo naquilo que você confiava antes quando você questionava coisas que tentam vender para você, que tipo, a gente sabe que tem muita coisa aí que é balela, né? Como estudar em pouco tempo e ser aprovado não sei em quantos vestibulares, não sei em quantos concursos. Esses milagres não existem. Porque quando a gente vira inspiração para outras pessoas, e todos vocês aí são inspiração para alguém, para os que têm filhos, são inspiração para seus filhos, irmãos mais velhos, seus irmãos mais novos, e assim sucessivamente. E essa inspiração, ela se torna fundamental quando você, apesar de uma derrota, você é capaz de recomeçar. E recomeçar é uma forma que você desenvolve uma coisa muito importante na sua vida que chama integridade. Quando você tem uma derrota, quando você tem uma perda, é justamente a frustração que vai provar o seu comprometimento. Ou seja, o que você faz quando você treina, quando você está gordinho, quando você está magrelo, mas você não está treinando porque você está na musculação. Você está fazendo isso para você chegar lá. E o grande momento que a gente... Ou seja, é ali na frustração que quando você tem certeza daquilo que você quer, você vai lutar até conseguir. Só que também você não pode ficar lutando até conseguir tendo as mesmas atitudes, porque não vai conseguir, porque se você não mudar a tua estratégia, o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso é um fato. Quer ver um exemplo? Às vezes, quem já não se apaixonou por alguém que todo mundo via que era uma grande furada, mas você estava tão cego de amor, você tinha tanta certeza que aquilo era para você, que você acabava olhando todos os benefícios daquilo que você estava sentindo. E muitas das vezes aquilo que te feria, muitas das vezes aqueles altos e baixos, aquele relacionamento que mais te causou dor do que alegria. E você lutou contra o mundo, desafiou o mundo e tentou até o fim, até o ponto que de fato não deu certo e acabou cada um seguindo para o teu lado. Quando a gente escolhe um objetivo, a gente precisa ter intenção, a gente precisa ter clareza se de fato é aquilo que a gente quer. Porque um dos motivos também que pode ser que você não consiga avançar bom, escolhi medicina por causa de quem? É por mim ou por influência? Porque pode acontecer isso. Escolhi estudar concurso público para quê? Por causa de quem? Eu fui influenciado? Qual é o motivo real da minha escolha? É muito importante você ter essa clareza aqui. Será que aonde eu estou, o que eu escolhi é de fato o que eu quero? E quando você tem resposta firme, que é de fato o que você quer, tá tudo bem toda vez você frustrar, você parar um pouquinho, você procrastinar, você lamber as suas feridas, mas ter a certeza de que você vai retomar, e essa retomada tem que vir com base na avaliação das suas falhas. O que eu preciso mudar é policiar para sem perceber, porque muitas das vezes a gente volta para os vícios comportamentais de forma imperceptível também. Quando a gente vê, a gente estava fazendo as mesmas coisas, porque mudar não é fácil, não é verdade? Ver o mérito é justamente quando você, numa situação de ambiente adverso, você consegue criar as condições que vão fazer você alcançar o objetivo que você tem. Então, não entenda mal, vocês não precisam celebrar a vitória. Aliás, não precisam celebrar a derrota. Não é isso que eu estou falando. Que bom, perdi. Isso é tolice, tá? Isso é papo de pseudo-ajuda, pseudo-autoajuda, tá? Mas agora, você precisa olhar nas suas derrotas e nos seus medos com coragem, porque neles existe didática de aprendizado. Não é só dor. Só para a gente concluir isso sobre estudo para concurso, estudo para cursinho, existe uma pedagogia na queda. Você vai aprender alguma coisa. Dói pra caramba.
mas é um espelho. Ela ensina aquilo que a gente ignora, porque se você soubesse, você não teria caído. Isso é importante. Se você quer ir mais alto e além, você precisa ser completo. Ela ensina o que a gente já estava pronto para ver, mas a gente não queria, porque todo mundo, em algum momento da vida, fala, mas isso eu não quero, aqui não rola, né? E ele ensina uma coisa muito importante, né, que a gente falou esses dias, que é o nível de compromisso. Então, compromisso a gente não se mede na vitória, a gente mede na insistência, a gente mede na adversidade, na dificuldade, na derrota, na perda. E aí a gente volta tudo para trás que a gente falou nos últimos 2 dias, né? Que o compromisso é uma sabedoria, a consistência é uma virtude, mas a derrota, pessoal, é uma professora. Então, aproveite todas as chances que você tem de ser derrotado e não interfiram naquilo que é o desenho do seu planejamento de vida. Você vai ter prova, sei lá, a gente está em junho, você vai ter prova de vestibular agora, ou final do ano, faz tudo os simulados que você puder, para você ser bastante derrotado, para você saber onde você tem que melhorar. Como eu falei para vocês, não é simplesmente você sentar numa cadeira e esperar que ela, simplesmente por ler o material e ficar observando isso, você vai magicamente passar nesse concurso, você vai subjugar a dificuldade que você está tendo. Isso não é verdade, né? Uns 3 finais de semana atrás, a Moving, né, ela fez um desafio de vôlei, né? E aí era o time do Bruninho versus o time do André Heller, né? Porra, 2 caras medalhistas olímpicos, né? Foda pra caramba. E aí você falou, Paulo, você querer jogar? É lógico que eu quero jogar. Só que eu não jogo vôlei desde que eu saí do exército, né? No exército os caras curtiam jogar vôlei pra caramba. Coisas que você sempre quis saber antes de abrir o e-mail. 1. Precisa pagar para abrir o e-mail? A resposta é... E, assim, eu fui com a cabeça que eu ia perder. E eu vou te falar que eu fui com um pouquinho de medo, por causa da minha lesão no cotovelo direito e no ombro esquerdo. Mas eu falei, mas eu vou, né? E eu achei que ia tomar uma surra. E, na verdade, cara, a gente perdeu, só que a gente perdeu no 5º set de 14-12. Ou seja, a gente ficou empatado o tempo inteiro. E uma das coisas que eu percebi é que, instintivamente, eu tenho uma tendência de sempre achar que as coisas são piores do que elas realmente são. Isso é uma coisa importante da gente olhar, porque se você não nota que você tem esse comportamento, você começa a ter uma visão pessimista do mundo. Isso faz muito mal, isso te amargura. E foi só um jogo de vôlei, né? Claro que foi uma baita experiência, né? Pô, você jogar vôlei com 2 campeões olímpicos. É a mesma coisa que, vou fazer uma corridinha com o Ayrton Senna, vou coisa do gênero. Vou trocar uns golpes com o Rickson Grace. É mais ou menos assim, né? Então, é isso. Acho que é isso que você que está prestes a fazer um concurso tem que saber. Povo, eu achei muito importante trazer esse react e me desculpem por ter me emocionado ali no vídeo, não foi a minha intenção. Nem imaginava que falar sobre aquilo que eu falei ia me deixar tão sensibilizada e peço desculpa sobre isso, tá? Peço que vocês conheçam a plataforma A Revolução da Aprendizagem e quem precisar ser cuidado, seja qual área você estiver estudando aí, entender como funciona o meu trabalho, vou deixar os links fixados aqui nos comentários também, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e vai ser uma honra poder fazer parte da caminhada de cada um de vocês, tá bom? Esse livro aqui que eu estou segurando, sobre o behaviorismo de Skinner, para quem gosta, tá? Isso aqui foi uma indicação do Wesley, inclusive, tá bom? É um dos melhores livros que eu li a respeito, é bastante didático, ainda mais quem tem dificuldade de atenção e gosta de estudar sobre isso, e gosta da filosofia estoica. Para quem gosta de estoicismo, eu acho que é bacana também você dar uma lida e entender o que é o behaviorismo, se você gosta da abordagem terapia cognitivo-comportamental, isso daqui tudo acaba costurando, casando e fazendo sentido para vocês, tá bom? Não deixe de olhar, de pesquisar os perfis das pessoas que eu indiquei aqui, principalmente se você estiver estiver numa jornada de autocura, de autoconhecimento, querendo dar uma reprogramada mental aí no seu comportamento, esses perfis aí, acredito que vão agregar bastante no seu dia a dia, na tua rotina, tá bom? Claro, me segue aqui também, trago bastante coisas de concursos, mas tem muita coisa aqui para TDAH, muita coisa sobre aprendizagem, tem uma playlist aqui gratuita para vocês, sobre aprendizagem também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo da plataforma, tá bom? Comente aqui, por favor, se você se emocionou, conta um pouquinho da tua história também, vou gostar de ler a tua história, tá bom? Beijão, fique bem, abraço forte de urso. Se tiver mais alguns vídeos que vocês queiram que eu reaja, coloca o link aqui nos comentários e aí eu vou me organizando para isso, tá? Fique bem.